gravar vídeos não seja pra ti. Mas tudo bem, né? Não, mas eu vou tentar. É sempre assim. Primeiro a gente tenta, depois a gente edita e fica bom. Chegando a época de se inscrever para novos trabalhos nos Estados Unidos, no Work and Travel, eu decidi fazer um relato de empregador sobre o meu, que é Mammoth Mountain. Oi, eu sou a Manu, eu faço vídeos sobre intercâmbios e viagens aqui no meu canal, principalmente sobre Work and Travel no momento, e hoje eu vou contar para vocês sobre como foi trabalhar em Mammoth Mountain, principalmente ali como era empregador, horas extras, quanto dinheiro eu fiz, como era a cidade, como conseguir um housing, como chegar lá e tudo que engloba isso. Então vamos começar o vídeo de hoje. Começando então com Mammoth Mountain, falando do próprio empregador. É muito bom, é um empregador bom mesmo, não é à toa que todo mundo que vai, ou a maioria das pessoas que vão, querem retornar para lá. Além de que tem progressão de carreira, então todas as vezes que tu volta, tu ganha mais dinheiro, é $1, depois vira 50 centavos por temporada, e tu também pode, depois de algum tempo lá, se candidatar para vagas como supervisor ou até outras que te garantem outros tipos de visto. Aí eu não saberia dizer exatamente como funciona, mas eu sei que pode porque minha supervisora era uma J1 do Paraguai que já ia para Mammoth há pelo menos 3 anos. As posições disponíveis para brasileiros eram Lift Operator, Rentals, Ski School e Ticket Cashier. Cada uma delas tem suas vantagens e desvantagens, e eu, que fui como Ticket Cashier, diria que é a mais fraquinha de todas, é a única que não estava atingindo assim as metas de horários, então teve semanas que eu estava schedule para fazer apenas 30 horas, sendo que o nosso mínimo por contrato são 32, porém nas outras posições isso não aconteceu, eles não tinham essa cobrança tão forte quanto a minha manager tinha de limitação de horário mesmo. Desde o começo, quando eu cheguei, eu acho que até um pouco antes de eu ir, eu já tinha escutado o pessoal falando que Ticket Cashier não ganha tantas horas assim. Mas, mesmo assim, tu é respaldado com algumas leis da Califórnia que te ajudam. Por exemplo, se tu trabalha mais de 8 horas por dia, tu ganha hora extra. Já se tu trabalha mais de 40 horas por semana, como sempre, tu ganha hora extra. Eu também tive a oportunidade de ganhar um aumento, então eu trabalhava em outras partes do resort, tinha um treinamento específico para isso, e comecei a ganhar 21,37 a hora. Eles fazem jantas, tu tem yoga 3 vezes por semana, eles fazem atividades então de arts and crafts para pintar, enfim, desestressar, desopilar a cabeça. Tu tem uma coisa que chama ride break, que tu pode tirar 1 hora do teu dia só para esquiar. Eles são bem compreensivos quando tu precisa faltar, pelo menos a minha manager era avisando com antecedência ou até avisando ali na hora. Ou, por exemplo, ela até falou, se tu foi para uma noitada, aparece, se tu tá sem condições de trabalhar, pede para ir embora. Mas pelo menos aparece para caso esteja muito cheio, não dê para te mandar embora, a gente não ficar na mão, mas normalmente dá. Inclusive fiz isso, tá, uma vez. Outra vantagem de trabalhar em Mammoth é que tu recebe algumas horas a cada paycheck para tu ficar sick. Então, tu pode ficar doente e receber por isso. Então, quanto mais tu trabalha, mais sick hours tu recebe. E no final da temporada, tu ganha ali 1 ou 2 dias de trabalho, de não trabalho remunerado. E muitas pessoas usam para sair viajar, enfim, e mesmo assim ganhar aquele dia. Só, claro, tem que se atentar e não usar a montanha, porque se eles te pegarem usando a montanha estando doente, aí tu é pego ali fazendo uma fraude e isso não tá certo, né? Isso pode até levar a um terminamento do teu intercâmbio, coisa assim. Trabalhando em Mammoth Mountain, tu vai receber $20 por hora, esse é o salário de entrada, então se tu vai outros anos, como eu já falei, tu vai receber mais. Horas extras são $30 por hora, porém algumas positions como a minha não recebia muita hora extra e outras positions como Lift Operator recebia boas horas extras, então todas as semanas eles recebiam hora extra, passava das 40 horas, todos os dias passavam das 8 horas. Então eu acho que numa escadinha, se eu fosse chutar, é Lift Operator, Rentals, Ski School e Ticket Cashier. Eu não tenho muita certeza entre o Rentals e o Ski School, porém a vantagem do Rentals é que tu trabalha dentro do prédio o tempo inteiro, do lado de dentro. Ski School, muitas vezes tu vai ter que trabalhar do lado de fora, shoveling,
neve, então tirando neve do lugar, e é um trabalho assim, se tu quer, vai fundo, mas tu vai passar bastante tempo na neve, e em Mammoth Mountain neva muito. Esse ano, por acaso, não nevou muito, e foi uma coisa chata que diminuiu as horas de todo mundo. As pessoas fizeram bem menos horas mesmo, então quem foi de novo, eu tenho uma amiga que ela vai, e ela vai embora sempre no início, assim, de fevereiro, ela não pode ficar muito por conta da faculdade dela, e é a terceira ou quarta vez que ela foi esse ano, e foi o pior ano para ela, porém ela sempre volta porque realmente vale a pena. Eu não sei se esse ano realmente valeu, mas nos outros, quando neva de verdade, vale. Mas isso não foi um problema só de Mammoth Mountain, foi um problema de todos os Estados Unidos, bom, pelo menos de todo o lado oeste dos Estados Unidos, então desde Colorado, Utah, a Califórnia mesmo, tiveram muitos problemas assim com neve esse ano, e eu sei de gente que foi mandado embora sendo J1 de algumas montanhas. Então, mudando um pouquinho o cenário, vamos falar um pouquinho sobre a cidade de Mammoth Lakes. A cidade é uma cidade pequenininha, com poucas pessoas, e que tu pode se locomover de um lado para outro com muita facilidade, mesmo quando tá nevando. O serviço de limpeza de neve é bem eficiente, então a minha rua, que era uma rua mais isolada, ficava longe do centro da cidade. Na hora de pegar o ônibus às 7 da manhã já estava funcionando, era ótimo. Tem mercado 24 horas, tem restaurantes, tem coisas para fazer, então tem um boliche, tem cinema. É uma cidadezinha pequena, mas que funciona. É claro que tu não vai encontrar o Walmart, tu não vai encontrar uma Best Buy, iPlace, enfim, esses lugares com certeza tu vai ter que ir para um centro maior para encontrar. Porém, a cidade funciona muito bem. Uma vantagem de Mammoth Lakes é que os ônibus são gratuitos, então é muito fácil se locomover por lá, além dos dias de neve, né, a pé, de carro e de ônibus, assim, é muito fácil locomover. Os ônibus, eles vão em praticamente todas as áreas da cidade, e apenas se tu quiser ir para uma festa no meio do mato, tu consegue fazer tudo de ônibus, e sim, tem festas no meio do nada, assim, lá. É uma cidade que tem vida, sempre são muito jovens que estão lá trabalhando, tem muitos americanos que vão para lá, por ser uma montanha conhecida, por ter muita neve. Os jovens que gostam de fazer esqui ou snowboard, enfim, eles gostam de trabalhar lá, então passar a temporada de inverno fazendo esse trabalho para poder esquiar de graça, né? Que é uma vantagem que nós temos sim em Mammoth, que é usufruir da montanha completamente de graça. Algumas positions podem, inclusive, pegar os rentals de graça, outras não podem, mas aí tem outras vantagens, como, por exemplo, ter muito mais horas, né, gente, lift operators. E também os lifts, eles precisam tá sempre se locomovendo na montanha, então eles sempre podem esquiar no meio do expediente, uma coisa super legal que acontece. Ainda falando da cidade, tem duas redes de supermercados que são maiores, uma se chama Grocery e a outra se chama Vons. A Grocery é um mercado um pouco mais barato que o Vons tem marcas mais legais, tem mais coisas, é mais bonito, era o meu preferido. E sempre, se tu bota o teu número de telefone lá, tu ganha desconto em alguns itens, então é muito legal por isso. Unindo os dois assuntos, trabalho e a cidade, lá em Mammoth tem muita oportunidade de second job, então não precisa se preocupar com isso. Seria ideal chegar mais cedo possível. Eu já cheguei um pouco tarde, mas mesmo assim os meus amigos chegaram comigo e até depois de mim conseguiram um segundo emprego. As melhores fases, assim, que eu diria, quando que é melhor para tu encontrar o teu segundo emprego, seria logo antes, assim, do Natal, uma ou 2 semanas antes do Natal, porque eles vão ter o Natal e o Ano Novo, que vai ser muito cheio, eles não vão poder te contratar nesse meio tempo, eles não têm tempo para te ensinar, eles não têm essa disponibilidade de fazer o teu treinamento. E logo depois do Ano Novo, nos primeiros dias, ali pelo dia 3, 4 de janeiro, é um bom momento para conseguir segundo emprego também. E tem muitas oportunidades, tá? Eu posso, se tu quiser, comenta aqui no vídeo, eu posso te mandar uma lista de vários lugares. Eu ainda não preparei essa lista, tá? Eu tô devendo para algumas pessoas. Mas de lugares onde tu pode conseguir segundo emprego em Mammoth, tem vários. Para todos os gostos, como a montanha fecha às 4 horas da tarde, todos os empregos que são, por exemplo, de garçom à noite em restaurante, tu vai conseguir ter disponibilidade de trabalhar absolutamente todos os dias, o que é uma coisa ótima. E como eu disse, tem oportunidade para todo mundo. Tem loja de roupa, tem restaurante, tem fast food,
tem o mercado, tem o cinema, tem a loja de chocolate, tem dentro da própria montanha nos restaurantes, então a categoria de food and beverage lá é separado, então tu pode conseguir um second lá. É muito fácil de conseguir porque tem muita oportunidade mesmo de segundo emprego. E eles também pagam ali por volta dos seus 20 a hora, porque eu acho que é, se não me engano, o salário mínimo da Califórnia. Agora eu vou falar, eu acho que de uma das partes mais difíceis sobre trabalhar em Mammoth Lakes, em Mammoth Mountain, na montanha, que é o housing. A montanha oferece sim housing, porém não é para todo mundo. Brasileiros geralmente não conseguem seus housings indo pela primeira vez. Eu acho que indo pela segunda vez eles já conseguem o housing, porém indo de primeira assim tu não vai conseguir. E às vezes tu vai cair em house com gente chata que vai te atrapalhar. Já aconteceu com pessoas que eu conheci. Então é bom ficar bem ligado nisso. Existem outras formas de conseguir housing, mas eu já vou te contar. Elas são caras, são um pouco complicadas. O pessoal tem bastante resistência em fechar housing com J1. Eu acho que o maior problema do housing é porque é muito caro. Então, assim, uma casa lá longe, num bairro longe, que só tem uma linha de ônibus que passa lá, $7.500. Não tem condições de pagar, entendeu? Uma casa assim, a gente vai para juntar dinheiro. O employee housing, ele tem valor super legal, ele é bom. As casas são ótimas, então assim, ó, tem a oportunidade de chegando lá, tu pedir para employee housing, sabe? E tem gente que consegue. Uma das meninas que morava comigo, ela conseguiu e ela foi para lá e ela teve uma experiência com certeza muito melhor que a nossa. De qualquer forma, quando eu fui contratada, a minha supervisora, minha manager, ela mandou já no e-mail vários grupos do Facebook para encontrar lugar para morar, vários sites. E também no meio de tudo isso, a gente estava procurando e achou o Zillow, que é um site de procurar casas mesmo, de compra e aluguel de casas lá. E foi pelo Zillow que nós encontramos. A minha dica sobre encontrar housing realmente seria a procura desde o começo. Tem um site de Mammoth que só quem tá morando em Mammoth pode aplicar para casas lá. E o mínimo são 5 meses. Porém, pelo valor que eles vão estar cobrando, tipo $2.000 por mês, vale a pena tu fechar os 5 meses, mesmo se tu for ficar só 3 ou 4, que é o que a maioria vai ficar. Eu diria que vale muito. Eu vou botar o nome na descrição desse site e eu já ficaria cuidando, porque as casas vão super rápido. Eu errei nisso porque a gente não conhecia, então eu tô contando pra vocês já saberem que vale a pena fechar cedo a casa, porque acaba as suas oportunidades. E é claro, depois as pessoas lá pro fim também vão conseguir casa. Tu vai ficar assim, gente, eu fechei com essa bosta dessa casa e as pessoas que fecharam depois de mim conseguiram uma casa ótima. Acontece, mas pro final, quando a coisa aperta, eles melhoram um pouco as condições também. Mas eu fecharia cedo. E o último ponto que eu quero abordar aqui no vídeo é como chegar em Mammoth. Mammoth é uma cidade isolada nas montanhas da Califórnia, onde só neva em Mammoth. Tipo, a cidade é 1 hora de distância, mais perto de Mammoth é Bishop, lá não neva. É uma loucura isso. Então chegar lá nem sempre é a coisa mais óbvia que tem, né? Então vou contar pra vocês os jeitos que eu já vi as pessoas chegando. Lugares. 2 lugares principais que as pessoas chegaram foi de Los Angeles e de Reno. Reno eu acho que fica no estado de Nevada, se não me engano, que é o mesmo estado de Las Vegas. Que Las Vegas também fica a essa mesma distância, porém é mais difícil chegar de Las Vegas em Mammoth. Já pelo fato de que Reno e Los Angeles têm ônibus que vão direto para Mammoth. Não direto, porque de Los Angeles tu tem que fazer uma troca de ônibus, mas essa troca é gratuita, então vale muito a pena. Outra maneira de chegar em Mammoth seria alugando um carro. Eu não recomendo 100% essa forma de chegar lá, porque o aeroporto de Mammoth é muito longe da cidade e normalmente eles cobram $60 por pessoa para te levar. E tu ainda tem que dar a sorte de ter táxi lá disponível, do aeroporto estar aberto. Então, assim, é difícil. Porém, se tu tem, como eu fiz, eu conheci pessoas lá e essas pessoas tinham carro. Então eu larguei o meu carro e eles nos buscaram no aeroporto. Então assim fez sentido, porque nós estávamos em 4 pessoas e ainda assim eu vou dizer que foi mais caro do que pegar o ônibus. Porém tem a vantagem de que tu fica livre para explorar com o carro a cidade, o que é muito legal.
porque rapidinho tu vê toda a cidade, sabe? Então, ter o carro é muito bom por isso, apesar de que o ônibus, como eu já falei, ele é de graça, então não faria muita diferença. Então, Los Angeles ou Reno, normalmente as passagens para Los Angeles são 1 milhão de vezes mais baratas, porém é mais longe, são 5 horas e meia para chegar em Mammoth, e de Reno são apenas 3 horas, porém é muito mais caro chegar em Reno. Então, eu acho que eu cobri todos os pontos que eu planejei para esse vídeo, falando então sobre o meu empregador. Se tu ainda tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários, eu com certeza vou ficar feliz em responder. E eu vejo vocês em um próximo vídeo. Se vocês gostaram desse, se inscrevam. Um beijo e até a próxima. Tchau!